pessoal, vamos dar início a mais uma live do nosso canal Fraternidade Entre Milhões. E o convidado de hoje é o Sargento Jailton Marques. Sargento, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Ô, meu irmão, a satisfação é toda minha. Fico muito feliz aí por esse convite aí, partindo de vocês aí do Sul. Agradeço demais aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vocês aí, sem palavras. Agradeço demais pelo convite, pela oportunidade para a gente falar sobre segurança pública e falar sobre um assunto tão complexo, um assunto tão complicado que é a matéria de terrorismo. Então, deixa eu só apresentar rapidamente o Sargento para vocês. O Sargento, ele operou na Força Tática de São Paulo de 2016 até 2020. É um dos especialistas, né? É um dos multiplicadores do tema segurança e terrorismo. Ele fez participou de um seminário lá no Canadá e é o nosso convidado de hoje. Sargento, fala um pouquinho para nós aí o que vem a ser especificamente o terrorismo. Só para retificar um pouco, o seminário que eu participei foi aqui em São Paulo, foi aqui na Câmara Americana de Comércio, Brasil-Canadá, em São Paulo, né? Ah, tá. Gostaria muito de ter ido para o Canadá, mas foi uma experiência, assim, uma experiência fantástica, né? Não tenha dúvida disso, que foi um seminário sobre gestão de emergências. Então foi muito agregador. Então, respondendo logo a sua pergunta, já é uma pergunta difícil, né? Eu sempre falo, conceituar terrorismo hoje é um negócio, assim, extremamente difícil. Por quê? Porque cada nacionalidade, cada país, ele tem o seu conceito, né, pré-estabelecido. Não se tem uma definição exata do que é como se fosse tipo uma receita de bolo, né? Então, cada nação, cada país, ele tem o seu conceito, né? E às vezes dentro de um país existe outros tipos de conceito, não um só, né? Mas logicamente aquele que fica pré-estabelecido pelo dispositivo da norma vigente, né? Então, só a grosso modo, um conceito de terrorismo é aquele conceito no qual os atacantes, né, os terroristas, eles praticam um clamor social com o objetivo de se propagar as suas ações pelo mundo, né, ou através das redes sociais, terror à população, caos é um dos pontos fundamentais também, o caos na sociedade, e o número de mortes. Mortes é um objetivo muito, assim, fundamental nessa questão do conceito de terrorismo. Então, e aliado também às questões de aspectos políticos, religiosos, enfim, tantas outras coisas mais aí, mas fica muito centrado nessa questão, principalmente de mortes, causar terror, causar, infelizmente, manifestações terríveis, né? São terríveis manifestações, enfim. Basicamente isso daí. Então, comando, a gente tem aqui a questão, né, de um crime que é tipicamente brasileiro, né? Seria o novo cangaço ou domínio de cidades. Por que a gente não consegue inserir esse conceito do domínio de cidades como terrorismo? Você falou bem. O que acontece? Olha só, essa conceituação do domínio de cidades, ela demorou, né? Hoje a gente tem um conceito já no país estabelecido sobre domínio de cidades, ou seja, o novo cangaço, que é conhecido vulgarmente como novo cangaço, e aí agora a doutrina, né, estabeleceu que virou domínio de cidades, né, onde as cidades são subjugadas por organizações criminosas ultraviolentas, e essas organizações, elas praticam aí os crimes que nós estamos acostumados a ver como explosão de caixas eletrônicos, explosão a sede de transportes de valores e outros mais. Então, a grande complexidade de ter uma norma que abarca a questão do domínio de cidade conjuntural ao terrorismo em si, uma questão puramente normativa. Ou seja,
vai depender muito do parlamento. Se o parlamento brasileiro se solidificar no sentido de que o domínio de cidades vá virar uma ação terrorista, isso aí fica muito claro. Até porque se acontecer atos que nem acontecem aqui no Brasil, em alguns países, principalmente na Europa, certamente será classificado como terrorismo, né? Porque as ações desses atacantes, desses indivíduos, são muito semelhantes àquelas perpetradas pelas organizações aí, terroristas internacionais, como o Estado Islâmico, Al-Qaeda, enfim, e tantas outras. São mais de 28 organizações terroristas no mundo, né? Então, foram só algumas principais, depois a gente vai entrar um pouco, aprofundar nesse assunto. Então, a grande dificuldade é essa daí. O parlamento, se o parlamento quiser, vai virar sim um ato terrorista. Até porque se o indivíduo está com armamento de guerra, está com munições potentes, e não só isso, artefatos explosivos improvisados, ou artefatos explosivos realmente conhecidos, são atos terroristas, não tem como descartar isso daí, né? A gente tem até a PL, acho que se não me engano, 88, né? Está tramitando isso, lá, mas é muito complicado, né? Porque o terrorismo ele tem mais um caráter, como é que eu posso dizer, é mais a questão político-religiosa do que aferir lucro, né? Que é o caso dos roubos que a gente tem de dominicidade em Novo Cangaço. Então, mas você vê, né? Mas como esses atos eles são muito semelhantes a algumas ações que são realizadas lá fora, inclusive até com o uso de explosivos, alguns explosivos que foram encontrados, principalmente aqui em São Paulo, na cidade de São Carlos, explosivos usados aí nos atentados que aconteceram lá no metrô de Madrid. Olha só. Então, são situações que são muito características e específicas para a doutrina em si e ser tipificados como um ato terrorista. Então, não tem como... Isso, que eu falei, depende do parlamento, né? Nós temos lá 513 deputados, então você convencer aí a grande maioria de que certas ações são assemelhadas ao terrorismo é muito complexo, é muito difícil, né, de você, às vezes, porque uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, até porque a Lei 13.260, que é a lei do terrorismo no Brasil, essa lei foi de 2016, né, por causa dos Jogos Olímpicos, ela surgiu por causa dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Ela veio, de certa forma, para ampliar e especificar um pouco a conduta do terror no Brasil. Até porque, nessa época, tinha-se o conhecimento de que ações idealizadas e radicalizadas com ideias do Estado Islâmico seriam realizadas aqui nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, houve essa corrida aí, mas, mesmo assim, nós ainda precisamos evoluir bastante, porque a própria lei de terror no Brasil, ela não tipifica essa conduta do domínio de cidades. Tranquilo. Mano, a gente teria como definir, assim, quais seriam os pilares do terrorismo no mundo, não? Pilar do terrorismo no mundo. Primeiro, religioso, político. Religioso, político são coisas assim que são fundamentais nesses dois pilares do terror no mundo, né? Então, e essa questão também voltada ao racismo também, né? É mais um pilar que a gente pode classificar dentro dessas ações terroristas aí. Então, são três pilares assim muito fortes e difíceis de você combater, né? Muito difícil de se combater. Essa ideologia, porque a gente imagina aí, doutor Ricardo Tassinato, obrigado, meu irmão, pela presença da Interativa Corporativa, obrigado. E aí a gente percebe que o terrorismo ele já existe desde o século VII antes de Cristo. Olha só, desde o século VII antes de Cristo. Aí só lógico que ao longo da história a gente percebe aí uma grande evolução, né? Para se chegar no que nós observamos e sentimos hoje.
Eu acho muito difícil essa questão do ser humano aceitar a opinião do outro, né? Como você falou, a religião, as questões políticas, as questões raciais. É muito difícil de trazer isso, né? Mudar a cultura de um determinado povo, né? Realmente, você falou bem, e até porque cada etnia, cada nacionalidade, cada nação, cada país, por incrível que pareça, né? Você sai de um continente para o outro, cada um tem a sua visão de mundo. Olha só, cada um tem sua visão de mundo, são culturas totalmente diferentes, valores totalmente diferentes de vários países. Então, isso daí, isso provoca o quê? Provoca inquietações, né? Inquietações, até porque existe também as questões também relacionadas à pobreza, né? A pobreza ela está muito ligada também às questões do terrorismo. A pobreza ela tem um papel assim, não que seja só isso, mas são pontos que devem ser, não podem ser desclassificados. Entendo. O chefe, como é que funciona essa questão do recrutamento do terrorista? Como é que ele é recrutado? O terrorista ele é recrutado da seguinte forma. Geralmente, né? Geralmente você observa que são indivíduos, por exemplo, vamos imaginar em termos de Afeganistão, né? Vamos pautar para o Afeganistão, um país que está em guerra aí há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Ele teve a invasão soviética em 88. Então, antes da invasão soviética, o Afeganistão ele era um país que ele tinha, era o rei, né? O rei que dominava. Eles tinham costumes ocidentais, né? Muitos costumes ocidentais. E a União Soviética, ela percebendo isso, ela falou assim, não, a gente não quer essa influência ocidental aqui. Então eles resolveram invadir o Afeganistão. Invadiu o Afeganistão, houve aquela guerra toda lá. Enfim, aí os russos foram praticamente expulsados do Afeganistão pelos mujahidins e pelos membros da Aliança do Norte. Eles foram expulsos lá. E aí o país ele entrou numa crise econômica terrível, de uma pobreza terrível, né? E aí surge a figura do Talibã, que é um grupo terrorista muito conhecido, e aonde que eles começam a fazer esse recrutamento? Justamente daquelas pessoas, daqueles indivíduos que, além de ter aquela ideologia, que literalmente são forçados ao regime do Talibã, né? E geralmente, os indivíduos que são os mártires, né? Os mártires, eles são recrutados para realizar as suas ações aí terroristas. Tanto é assim no Talibã, como foi assim na Al-Qaeda. Os indivíduos que são adeptos àquela ideologia, eles têm uma tendência de que se ele for lá executar aquela ação, ele será classificado como um mártir. Ele vai ser um mártir e ele vai lá ter as 40 virgens lá, isso depende da doutrina islâmica de cada grupo. Então, basicamente, é nisso daí. Eles são radicalizados e a partir do momento que eles são radicalizados, eles recebem aquela doutrina no sentido de ele virar um mártir. Então, e engraçado, não só a questão da pobreza também, lógico que é um elemento, né? Mas a gente observa também cidadãos de outras nacionalidades, cidadãos aí que têm uma cultura elevada, estudaram em escolas, tiveram boas educação, né? Mas eles, mesmo assim, eles se radicalizam aquele ideal, e quem fez muito isso daí foi o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele conseguiu radicalizar pelo menos 45 mil cidadãos de outras nacionalidades, no sentido de irem participar, irem defender a causa, né? E tantos outros aí atacaram países da Europa e tantos atacaram aí inúmeras outras nacionalidades que a gente tem coberto. Então, basicamente, está muito atrelado à pobreza e essas questões aí radicais religiosas. Perfeito. A gente tem alguma notícia de um grupo terrorista no Brasil atuando na atualidade? Hoje nós temos o quê? Isso aí é uma evidência, tá? A própria Polícia Federal, junto com o Departamento
Homeland Security lá nos Estados Unidos, a FEMA e o FBI, né, eles conseguiram descobrir que tem células do Hezbollah, que é um grupo terrorista libanês, e esse grupo ele está atuando, eles estão atuando no sentido de capitalização financeira, de angariar capitalização financeira na região da Tríplice Fronteira. E eles estão muito assim coligados com o primeiro comando da capital. Né? E também existem algumas ligações, mas são muito poucas, né, de membros da Al-Qaeda aqui em São Paulo, espalhados em São Paulo. Mas eles, na verdade, a gente entende da seguinte forma: essas células, elas estão adormecidas. A gente entende como células adormecidas, por quê? Porque elas não estão atuando, né? Elas estão, às vezes, se escondendo, às vezes saíram daquela nacionalidade lá, vieram para cá se esconder no país. No sentido, ou talvez para capitalizar, fazer uma capitalização financeira, né? Ou literalmente ficarem aqui assim, como células adormecidas. A gente não vê, a gente não observa uma atuação direta desses membros aqui no Brasil, graças a Deus, né? 100%. O Brasil seria, na opinião do senhor, um alvo em potencial do Estado Islâmico, ou melhor, dos terroristas em geral, não só do Estado Islâmico, né, mas de todos esses segmentos? Não, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo o Brasil como um alvo. Até porque o alvo desses grupos estão muito centrados a quem? A cidadãos de outras nacionalidades, como americanos, principalmente, cidadãos da Europa, enfim. Mas a gente nunca, eu sempre falo, né, a gente nunca pode, porque tudo é possível. Né, tudo é possível. A gente não sabe o dia de amanhã. Até porque nós temos uma quantidade muito grande de pessoas de outras nacionalidades e comunidades de outras nacionalidades aqui no Brasil. Então eu não vejo assim, por hora, esse risco. Né? Eu não observo dessa maneira um risco desse jeito. Né? Ao contrário do que aconteceu lá na Argentina, no final dos anos 80, a Argentina sofreu com 2 atentados, literalmente, a sede de Israel, né? A embaixada de Israel e uma outra comunidade israelense lá em Buenos Aires. Eles tiveram, assim, eles sofreram muito com isso aí, com mais de 50 mortos, né? Nesse ataque. E o Brasil ainda não vejo dessa maneira. Tranquilo. Porque a gente, até complementando, porque a gente observa o seguinte, que os grupos eles vão atacar aquela nacionalidade a partir do momento que esse grupo ou esse conglomerado de terroristas eles se acharem de certa forma subjugados ou intimidados, né? Então o Brasil está muito longe disso daí, né? Graças a Deus o Brasil ainda está muito longe, né? O nosso maior problema hoje aqui é o novo cangaço, domínio de cidades e as questões aí relacionadas a atiradores ativos, né, em escola. Esse é o maior perigo nosso aqui. E a criminalidade organizada que nós estamos enfrentando aí, enfim. Tranquilo. Ô, Sento, aproveitando essa questão do atirador ativo e tal nas escolas, eu acho que tem alguma relação, né? O terrorismo virtual, né? Qual que seria o papel da internet no crescimento do terrorismo? Isso tem alguma coisa a ver com a internet? Como é que funciona isso? Olha, tem muito a ver. Tem muito a ver essa questão que a internet ela está muito ligada a essas ações de terrorismo doméstico, principalmente esse último ato que teve ontem, né, nos Estados Unidos, dentro de uma escola. A gente está acompanhando e o que a gente observou é o seguinte, que o indivíduo lá, o atacante, ele estava conversando pela internet com uma menina lá na Alemanha. Olha só, ele estava conversando com a menina na Alemanha pela internet e ele falou para a menina que a avó, né, a avó dele estava enchendo o saco por causa de questões relacionadas a uma conta lá de telefone, coisa e tal, e ele estava de saco cheio da avó e
Depois, minutos após, ele volta a conversar com essa moça e falando que tinha dado um tiro na cabeça da avó. Olha só que loucura. E aí ele partiu para a escola, falou, eu estou indo na escola. Então essa informação é uma informação que acaba de chegar, né, uma informação muito, muito recente, né, dentro das informações que estamos recebendo. Hoje eu tive um dia muito corrido, eu não consegui fazer muitos levantamentos nesse sentido. Mas as informações, elas seguem basicamente dentro desse que você bem falou. A internet, ela é um fator principal nessas ações, principalmente em ataques em escolas. A gente observa muito isso daí. E hoje não tem como a gente frear, né? A gente sempre fala, né? Hoje nós não temos como frear mais nada. A velocidade das informações hoje, né? A questão desse mundo que nós vivemos aí de alta complexidade e velocidade, interconectividade, isso deixa qualquer ato em si, que ele se propague muito rápido para o mundo inteiro, é muito rápido. Acontece um fenômeno desse lá nos Estados Unidos, em pouquíssimos segundos, nós já ficamos sabendo. E o objetivo dos atacantes, dos atiradores ativos, é justamente esse, provocar o clamor público e divulgar aquelas ações, que essas ações elas se propaguem aí mundo afora, que isso foi um conceito que ele cresceu, ele nasceu lá no incidente que aconteceu lá em Columbine em 1999, no ataque ao colégio de Columbine, e até hoje esse fenômeno ele se propaga e é uma onda que ela vai e volta, né? A gente sempre classifica esses atos como ondas, né? São ondas que vão de repente dar uma parada, enfim. Então a gente não consegue saber aonde será o próximo, mas a internet, ela tem as redes sociais, a internet, ela tem um fator assim fundamental nessas ações. A gente percebe muito isso daí. Acho que dá até para falar o próprio fenômeno copycat que a psicologia trata, né? É o fenômeno do filhote do gato, ele imitar tudo aquilo que ele tem como exemplo, né? Eu acho que a internet entra nesse sentido de acabar influenciando na cabeça das pessoas, né? Eu acredito que seja muito parecido com a questão do suicídio, né? À medida que tu fala muito do suicídio, a gente acaba observando que muitas pessoas acabam cometendo esse ato, né? Comando, em relação a gente falou da internet, em relação ao terrorismo, né? Existe uma relação entre a globalização e o terrorismo em virtude da internet? Com certeza, a globalização ela está muito atrelada a isso daí. A gente percebe essa grande interconectividade entre os países, outros países, as nações, a facilidade de acesso às informações, coisas que nós nunca tínhamos aí. Se nós formos imaginar coisas há 10 anos, há 15 anos, como que era essa questão de comunicação, uma informação como, por exemplo, os ataques de 11 de setembro, a gente lembra muito bem que não nada de informação nessa época. É engraçado que a primeira torre gêmea foi atingida pela aeronave, o George Bush lá, ele recebeu uma informação que era um avião pequeno, né? Então, as informações nós começamos a saber só de um único órgão, né, que era a televisão aberta na época. Nós não tínhamos essa velocidade que nós temos hoje, pautada justamente com a questão da globalização, que a globalização ela abriu demais essa questão da velocidade das comunicações. Sargento, existe alguma ligação entre a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo? Sim, sim. É muito importante essa pergunta que você falou, até porque o que acontece? As organizações terroristas, elas, nos seus primórdios aí, elas operavam, até um pouco antes de 11 de setembro, elas operavam como? Elas operavam com grandes financiamentos de organismos estatais, de nacionalidade, sempre por debaixo dos panos, né? Aqueles financiamentos, né? Mas pós 11 de setembro, isso daí começou a ficar muito assim restrito e muito mais investigado, né? E os órgãos estatais começaram a pegar muito pesado em cima disso daí,
né? Inclusive até as alfândegas dos outros países, para você adentrar em determinado tipo de país, é um rigor danado. Então, o terrorista em si, para ele conseguir angariar fundos, né, angariar capital, né, para se manter, para se realizar as suas ações, ele automaticamente tem que buscar onde? Tem que buscar no mercado negro, ele tem que lavar dinheiro, ele tem que vender produtos contrabandeados, ele tem que estar ligado ali a empresas falsas, né? Enfim, ele tem que jogos de azar, e tudo isso daí está muito coligado. Às vezes as pessoas compram aí uma camiseta falsificada e acha que está tudo tranquilo. Às vezes você está financiando um grupo terrorista e você nem sabe, né? A gente nem sabe. Então a questão da lavagem de dinheiro é fundamental, no sentido de fazer um mapeamento disso aí, apesar que é muito difícil, né? Muito difícil. Tranquilo. A gente tem até algumas informações que acabam caindo na rede sobre a questão do plantio de papoula no Afeganistão, né? Que esse dinheiro é revertido para o terrorismo. Mas, enfim, sargento, o senhor poderia explicar para nós ali, existe alguma ligação do terrorismo com o comunismo, não? Não. Nesse ponto, não. O terrorismo, nesse caso, terrorismo religioso, os organismos terroristas que estão, principalmente ali no Oriente Médio, eles não estão ligados diretamente ao comunismo, muito longe disso daí, né? Mas aqui no Brasil, nós tivemos aí grupos de esquerda que realizaram atentados terroristas, principalmente no Nordeste do país, e no aeroporto, inclusive no aeroporto lá de Guararapes, lá no final dos anos 80, tiveram ações terroristas nesse sentido, né? E eram basicamente de bandeiras comunistas, né? Lógico que a época era diferente, o cenário era diferente, então aconteceu inúmeros casos nessas épocas aí, né? Com relação a esses ataques literalmente vindos da esquerda, né? E isso aí pode potencializar, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Agora, em termos de Oriente Médio, a gente não observa esse fenômeno aí. Em termos de Oriente Médio, não está ligado a comunismo. Tranquilo. A gente, existe alguma medida que o governo está tomando para combater o terrorismo? Sim, o governo brasileiro ele tem se destacado muito contra as ações terroristas, inclusive com a celebração aí de pactos internacionais, tratados internacionais, né? Nós observamos aí que essa interligação da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, muito interligada com a Embaixada Americana e com os órgãos, os sistemas de defesa, inclusive a ABIN, eles têm feito um papel assim fantástico no Brasil, no sentido de realizar esse mapeamento, principalmente com relação a esses possíveis e prováveis ataques em escolas. A gente observa muito isso daí. Tanto que, no ano passado, a Polícia Civil, junto com a Polícia Federal e o Departamento de Inteligência norte-americano, eles conseguiram detectar vários casos aí de possíveis ataques em escolas. Isso foi no país inteiro, né? Então, está tendo esse avanço. Lógico, nós precisamos avançar ainda mais, até porque a questão desse conceito de segurança e defesa, que ele atualmente ele se amplificou muito, né? Após o surgimento aí da questão do conceito de incidentes e crises, né? Principalmente a questão do incidentes, a questão do National Incident Management System, que é o NIMS, que é uma amplitude do conceito de segurança e defesa. Então, a polícia brasileira ela tem trabalhado bastante nesse sentido e tem tido muito êxito. Em São Paulo, principalmente, nós observamos aqui uma grande atuação do GAT frente a essas possíveis ameaças. Perfeito. Comando, além Fala, Monteiro, boa noite, meu irmão. Vou cumprimentar o pessoal um pouquinho.
O pessoal está chegando aqui. Só queria cumprimentar aí o Sargento Monteiro, da Polícia dos Estados Unidos, está aqui com a gente. O Pelegrino também está aqui com a gente, aqui, meu amigo Pelegrino, ex-rotariano. Agradeço demais aí, rapaz, o Sargento Eduardo, do BAEP aqui de São Paulo, o Ricardo Tassinado também, da Interativa. Enfim, muita gente aqui, só agradecer demais. Aí tem um pessoal também aí do Sul, né? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal que não conhecia a página ainda. Pessoal, sigam a página aí, Fraternidade, sigam. Fraternidade de Leões aí. Comandante, vamos prosseguir então. Além da operação hashtag, teve algum outro caso de algum brasileiro ter sido condenado pelo crime de terrorismo? Não. Você vê que na operação hashtag só teve um caso, só uma condenação. Olha que coisa engraçada, rapaz. Quando houve lá os ataques, aliás, os possíveis e prováveis ataques lá nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi desencadeada pela Polícia Federal a operação hashtag na época, e a operação hashtag prendeu aí pelo menos uns 10 brasileiros que estavam basicamente com a ideia de realizar ataques nos Jogos Olímpicos. Mas a gente percebe que já está todo mundo na rua e teve uma condenação, e também eu nem sei se esse cara está preso ainda, que eu acho muito pouco provável, né? Embora a lei atual, a lei de terrorismo agora atual, 3.260, ela é uma norma que ela tem uma pena muito alta, né? Uma das penas mais altas do Código Penal. Mas eu não vejo uma evolução no sentido, deveriam não ter, para ficar melhor, né? Essa questão, não ter a questão da progressão do regime de pena. Eu acho que isso aí tá faltando, não tem que progredir. Se o indivíduo realmente foi classificado como um terrorista propriamente dito, e ele realizou um ataque, esse indivíduo ele não pode progredir a pena dele, tem que cumprir essa pena de ponta a ponta. Isso é a minha ideia, né? Perfeito. Eu vejo também que é um risco em potencial para a sociedade muito maior que qualquer assaltante, qualquer outro tipo de criminoso, porque ele tem uma motivação diferente do criminoso, quanto mais que a gente conhece. Sim, você falou bem isso daí. O indivíduo ele tem o viés dele é totalmente diferente, né? Ele está ali para tudo ou nada, né? Você pontuou bem essa questão aí. Até na gestão do incidente crítico, no antigo gerenciamento de crise que a gente tinha lá os perfis psicológicos, né? Mentalmente perturbado, o criminoso contumaz, e esse politicamente ou religiosamente motivado, né? Que é o caso do terrorista, que ele não tem nada a perder, né? Ele está ali justamente para entrar, para ganhar ou para perder, para mostrar a sua ideologia, a sua, como é que eu posso dizer, a visão de mundo dele, né? Subjugar Sim. a visão de mundo das outras pessoas. Você pontuou bem essa questão, classificou bem isso daí. O indivíduo ele não tem nada a perder, ele está ali por tudo ou nada. Se ele vai morrer ou não, ele não quer saber, ele quer realizar o ato dele, e que esse ato aí ele seja amplamente divulgado. A gente vê um ponto central dessa questão, o objetivo deles é o quê? É a divulgação, né? Quanto mais ser divulgado, melhor para ele, né? Porque fatalmente existe uma grande probabilidade daquela questão que você falou bastante sobre o efeito copycat. Isso aí é um negócio que existe essa grande probabilidade de que outros ataques venham a acontecer, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu falei na página aqui, o pessoal falou, nossa, bem que você falou e tal, não sei o que existe a grande possibilidade de acontecer outros ataques, porque a gente já imaginava. Eu falei, a probabilidade de acontecer um ataque lá é muito grande agora, depois desses últimos ataques que tiveram, pelo menos esses 3 últimos que tinham acontecido, e não deu outra, né? Não deu outra aí, um outro ataque acontecer. Esse ataque foi um ataque muito forte, né? Um ataque muito pesado, e eu não sei, cara, eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita, e olha que a gente, em termos de Estados Unidos, a gente observa aí que eles estão aí há bastante tempo, né, atuando, né, nessa linha de frente. Eu vejo aqui no meu amigo o Monteiro, que está lá em Washington, D.C., e a gente vê lá a grande problemática que
enfrentar esses incidentes críticos aí. É verdade. Então, como é que a gente poderia definir qual que é a finalidade do terrorista? O que eles querem? Eles querem dinheiro? Eles querem... o que eles querem, afinal? Clamor social muito grande, uma ampla divulgação da mídia dos seus atos, e se perpetuar aí, que esse ato dele se perpetue por muitos e muitos anos, que nem nós observamos aí o massacre de Columbine, que até hoje indivíduos se inspiram nesse massacre de Columbine, e a gente vê aí que é uma coisa que não para. Eles querem o quê? Quanto o maior número de vidas ceifadas, é melhor para aquelas ações dele. Né? Quanto o maior número... Para você ter uma ideia, os estudos mostram o seguinte, que a cada minuto são 7 vítimas. A cada minuto são 7 vítimas de um atirador ativo. 7 vítimas. Imagina, 30 segundos, 3 vítimas. Então, os organismos policiais, eles precisam acordar, eles precisam correr atrás, no sentido de ter capacidade de resposta adequada para dar a um incidente como esse. Porque quanto mais tempo os organismos policiais demorarem para atender uma ocorrência dessa daí, são múltiplas vidas que serão ceifadas. Né? Então a gente observou agora ontem que o indivíduo ele deixou 16 vidas, né? Ele ceifou 16 vidas. E aí ele só parou quando ele encontrou alguém que cruzasse com ele lá e realizasse, teve uma troca de tiros em si. Tanto que dificilmente a gente observa uma ação de um atirador ativo que ela parta para uma troca de tiros ou para o indivíduo embarricado ou tomador de refém. Geralmente eles, quando percebem a presença da força policial, eles se suicidam. Então esse é uma característica que às vezes é um caso ou outro que foge um pouco da regra, né? A gente observou aí o penúltimo ataque que aconteceu nos Estados Unidos, o indivíduo ele estava de colete, tanto que ele foi baleado no colete, e mesmo assim ele ainda conseguiu acertar ainda uma pessoa lá que estava tentando salvar aquelas lá. Então a gente precisa o quê? A gente precisa hoje de um trabalho muito sério voltado para essa questão, principalmente precisa envolver inúmeras agências, inúmeros órgãos, precisamos envolver principalmente o corpo docente, né, os professores, e, enfim, toda a sociedade de bem. É engraçado que a gente vê, por exemplo, Japão, Estados Unidos, né, eles são muito preparados para diversas searas, né, tipo, houve um desastre, uma catástrofe natural no Japão, nos Estados Unidos, um tornado, alguma coisa assim, as próprias crianças, elas já sabem o que tem que fazer, toca uma sirene, cada uma se dirige para a porta, uma pega na mãozinha da outra. No Brasil a gente não vê isso, né? Não tem nada preventivo nessa questão do terrorismo, né? Terrorismo, a questão de defesa civil em si. Não, a gente não vê. Aqui no Brasil nós estamos ainda muito longe, tá? Ainda estou lutando para que a gente consiga ter uma... Isso que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, produzir consciência situacional. Né? Nós estamos produzindo consciência situacional, estamos produzindo conhecimento, até porque existe um preconceito muito grande desse tema terrorismo, né, aqui no Brasil. É um preconceito extremamente grande, até porque por uma visão extremamente equivocada. Porque nós devemos falar sim sobre o assunto, mas com respeito, responsável, né, e técnica. Nós devemos falar dessa forma. Eu percebo que o pessoal tem esse preconceito, mas que a gente não pode generalizar, né, quando se fala em religião, se é essa a religião A ou a religião B, né? Eu acho que o principal é isso aí, saber não generalizar, né? Mano, o senhor sabe dizer para nós qual foi o primeiro diploma legal que tipificou o crime de terrorismo no Brasil? Nós temos aí o diploma legal, que é a Constituição, né? A própria Constituição, ela já veio, logo no início, ela tem alguns artigos que ela já começa a falar um pouco, só que também ela deixa muito em aberto, né, a questão do terrorismo em si, né? Ela deixa extremamente muito vago essa questão, né? Então a própria Constituição em si ela já veio, né, até antes um pouco também da Constituição de 88 já se falava sobre o termo, mas nada assim tão específico
como é hoje a Lei 13.260. Inclusive, a Lei 13.260 ela precisa evoluir bastante, que nem nós falamos aqui. Tranquilo. Sargento, existe alguma forma de classificar o terrorismo? Sim, nós podemos classificar terrorismo de várias formas, né? Com viés político, com viés religioso, com viés estudantil, com viés voltadas ao racismo, enfim, são algumas classificações que nós podemos fazer dessa forma. Dá para se classificar dessas formas, né? Tranquilo. Para finalizar, a última pergunta aqui, antes da gente passar para a pergunta dos comentários, quais são os grupos fundamentalistas mais atuantes no mundo hoje? Olha lá, e que nem eu falei, a doutrina hoje, até sugiro aí o pessoal que leia aí o livro Terrorismo Global, do nosso mestre André Luiz Volosin, que é um mestre, e ele classifica na sua obra lá pelo menos uns 28 grupos terroristas, pelo menos os 28 grupos terroristas no mundo, olha só a quantidade. Mas aí a gente pode pontuar aí aos principais, né? A gente vamos lá, primeiro a Al-Qaeda, nós vamos lá, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Hamas, que é um grupo que está ali em Israel, né? Ali na faixa de Gaza, eles são totalmente contra Israel. A gente também pode pontuar também o grupo, o ETA, né, que é o Estado Ascatasuna, que é o grupo basco, terrorista basco da Espanha, que praticamente já foi neutralizado. Nós temos também o grupo Boko Haram, né, esse grupo terrorista Boko Haram, ele atua muito ali na África subsaariana. Ele é meio que um dos braços da Al-Qaeda, né? E temos também um grupo também que pouco a gente conhece, que é chamado PKK, que é um grupo que ele também está atuando bastante ali na região da Síria e da Turquia, dá muito trabalho ali para a Turquia. Temos também o grupo que é conhecido também, o IRA, né? Que era um grupo terrorista na Irlanda, na época da Irlanda, é um grupo que foi praticamente neutralizado. Então são assim os principais grupos. Temos também o Hezbollah, que, né, a gente já falou, né? E um grupo também que o pessoal viu falar bastante agora com a saída das tropas americanas do Afeganistão. A gente percebeu que o Afeganistão está lá agora, a bandeira do Emirado Árabe do Afeganistão. E basicamente quem está na frente é o Talibã, né? O Talibã. Mas quem está dando trabalho para o Talibã, quem que é? São o ISIS-K, que é o ISIS de Khorasan, que é um grupo que fica numa faixa territorial do Afeganistão chamada Khorasan. Está dando muito trabalho para eles, né? E temos também outro grupo também que a mídia também fala bastante, que é o grupo que atua bastante lá no Iêmen, que é o grupo Hosts, né? Os Hosts, eles estão há bastante tempo lá no Iêmen, e existe essa questão muito complicada que está acontecendo hoje entre o Iêmen e a Arábia Saudita, até porque os Hosts estão realizando inúmeros ataques aí, pelo menos alguns meses atrás, aí, utilizando drones contra o território da Arábia Saudita. Então são grupos aí que estão atuando bastante tempo, e isso aí é uma guerra silenciosa no qual quase ninguém fala. E também tem outros grupos que estão atuando, muitos grupos atuando ali na região ali da Síria, norte do Iraque, ali nas imediações ali da Turquia. Então são inúmeros outros grupos que são, porque como o Estado Islâmico ele perdeu aquela força, o Estado Islâmico ele perdeu muito a força dele com a queda do califado. Então esses grupos eles se disseminaram. Espero que eu tenha atingido aí Não, com certeza. Está sendo em grande crescimento. É muito assunto, né? É muito tema, muito. Eu não sei nem quanto tempo a gente já está de live aí.
Rapaz, eu não sei, acho que está quase 1 hora de live, né? Quase 1 hora, né? Vou fazer a última pergunta, então, do Camargo, para a gente finalizar, comando. Ele perguntou sobre as práticas narcoterroristas que vêm sendo praticadas no Brasil. Qual a sua opinião de como frear essas ações, né? O narcoterrorismo, o narcoterrorista, né, no Brasil. Qual que é a opinião do senhor para frear essa ação deles? Olha só, essa pergunta é muito boa, cara. É uma pergunta muito interessante que a gente teve ontem, e inclusive nós tivemos, ainda está os desdobramentos da operação que aconteceu lá na Vila Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro, onde o BOP, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, enfim, o pessoal entrou numa luta frenética lá, e nós observamos, aí já tem inúmeras imagens dos traficantes atacando os policiais, enfim, esses narcoterroristas, que essas ações, que são ações assim muito complexas, no sentido de que só muda a questão do objetivo, mas os modus operantes são muito parecidos com os dos terroristas internacionais, né, com viés aí religioso que a gente já tinha falado, política, etc. e tal. A gente observa qual que é o objetivo do narcoterrorista? É financeiro. Eles querem o quê? Eles querem o território, a venda de drogas e armas, né? E o financeiro. O objetivo lá é financeiro, né? Ao contrário dos grupos terroristas que são aí matar pessoas indiscriminadamente, enfim. Mas para se frear isso daí, vai ter que ter uma legislação muito dura. E por enquanto, a grosso modo e a curto espaço de tempo, eu não observo uma evolução nesse sentido de frear isso daí. Até porque a gente observa aí os indicadores criminais são muito elevados face ao tráfico de drogas, tráfico de armas. A gente não sente... É uma dificuldade muito grande. Esses policiais aí, eles têm que ser condecorados, viu? Esses policiais que estão aí nesse campo de batalha aí, principalmente nessa operação. É um negócio louco, cara. Um negócio impressionante. E agora vão ter que aguentar aí essas questões todas que nós já estamos observando, questões relacionadas a direitos humanos, enfim, tudo aquilo lá. Não vou entrar muito nessa seara, não. Tranquilo. Mano, eu gostaria de agradecer imensamente o senhor, não tenho palavras para agradecer o senhor pela participação do senhor no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Foi de grande valia, grande crescimento para todos, eu acredito. Só queria deixar alguma mensagem aí para o pessoal seguir a página do senhor, antiterrorismo. Anti.terrorismo 2.0. Isso. Só agradecer, eu que agradeço demais pelo convite. A gente já tinha programado essa live já há alguns dias, e agradeço demais aí estar dividindo esse conhecimento, que é um conhecimento tão complexo, tão dinâmico, tão difícil de ser tratado aqui. Eu agradeço demais a todos aí, o pessoal da sua página, o pessoal do seu canal, o pessoal siga aí a Fraternidade de Leões também aí, o pessoal da minha página, e vamos aí continuar nessa luta, que é uma luta do bem, que é transmitir consciência situacional, transmitir conhecimento para as pessoas de bem. A gente não pode parar, a gente tem que agregar valores, precisamos agregar valores. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, meu irmão, obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo a live. Um grande abraço e boa noite a todos. Na hora que eu estiver aí no Rio Grande do Sul, aí eu vou dar uma passada por aí, vou te avisar. Com certeza. Tá feito o convite já, comando. Tá em casa. Satisfação imensa. Valeu, irmão. Boa noite.